Olá, bem-vinda a mais um episódio especial deste Mais 365, este belíssimo podcast das equipas de jovens de Nossa Senhora que está a ter este objetivo de nos pôr a ler a Bíblia em 365 dias, ou quem sabe um bocadinho mais. Se foste um dos que já falhou nestes primeiros dias, não há problema nenhum. Estamos juntos e o importante no final do dia é ler a Bíblia. Hoje, episódio especial sobre os patriarcas. Vamos entrar em Gênesis 12, Gênesis 50, com este também... com Jó e com Provérbios. Tenho os meus convidados também do primeiro episódio. Olá, Padre Francisco. Olá. Padre Francisco Molho. Exatamente. Olá. Sou eu mesmo. Cá estamos de volta para mais este episódio. E tenho também o Padre Miguel Vasconcelos. É verdade. Como eu estou a dizer em todos os dias de comentário, eu sou o Padre Miguel Vasconcelos das equipas de jovens Nossa Senhora. Já toda a gente farta de ouvir isto, mas eu estou aqui a dizer mais uma vez. Gosto da ideia de um dia chegarem à sua missa e dizerem então este é que é o Padre. Exato. Exatamente. Eu também já tive a experiência em Beja com as equipas e portanto também é uma alegria contribuir para este podcast, claro. E pronto, vamos com este impulso continuar a aprofundar o nosso conhecimento da Bíblia. E este conhecimento da Bíblia que agora neste tempo vamos passar para os patriarcas, porque este nome, patriarcas, de onde é que isto vem? Padre Francisco. Muito bem. Então, basicamente são os nossos pais da origem. É o que significa etimologicamente o nome patriarcas, pater, né, pais, e depois arche, que significa início, princípio, origens, e portanto são os nossos primeiros pais, seria uma possível tradução portuguesa, e que nos referimos exatamente à história de Abraão, Isaac, Jacó e José. São estes, digamos assim, os quatro que estruturam um bocadinho o livro do Gênesis, do capítulo 2 ao capítulo 50, e depois seguimos com histórias paralelas a todos estes, que há sempre tios e primos e irmãos e cunhadas e mulheres e muita gente aqui metida à mistura, mas pronto, estes são, digamos assim, o fio condutor da história, como aliás já tínhamos ouvido nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, muitas genealogias. Mais uma vez continuamos aqui na história de uma família em que todos têm um grau de parentesco e no fundo a ideia fundamental é sempre a mesma, de criar, digamos, um fio condutor em toda a história da salvação, em que estas pessoas têm alguma coisa a ver com as outras porque pertencem a uma mesma família e portanto, digamos, criam como que um tronco comum a tudo aquilo que é a narração do livro do Gênesis. Sim, isso é importante sublinhar. Nós continuamos no livro do Gênesis, mas de repente estamos aí em Gênesis 1 a 11 e agora passamos para Gênesis 12. O que é que muda de um para o outro? Certo. Então entramos na história destes personagens concretos que dão origem ao povo de Israel. Os primeiros 11 capítulos tinham como finalidade principal a de universalizar a história que agora ouviremos relativa ao povo de Israel e, portanto, se é verdade que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como depois ouviremos tantas vezes ao longo do Pentateuco, também é verdade que o nosso Deus não é o Deus de uma tribo ou apenas uma divindade local ligada a um clã. É o Deus do universo, porque é o Criador de todas as coisas. E, portanto, como Deus, este Deus dos patriarcas, é o mesmo Deus das origens, digamos assim, e, portanto, os primeiros 11 capítulos dão uma perspectiva universal que depois, a partir do 12 para a frente, ficarão particularizados nestes personagens da história de Israel. E se tivéssemos que encontrar uma palavra eixo, uma palavra-chave para estes capítulos, qual é que seria? Promessa, aliança, bênção? Aliança pode ser uma boa palavra, porque é a história contínua da relação, digamos assim, de Deus com este povo e com personagens concretas deste povo, ainda que depois o drama seja sempre a fidelidade ou infidelidade a essa mesma aliança, ou seja, um Deus que se implica, que se envolve na história e que se mete a si próprio, e depois personagens que umas vezes correspondem e outras vezes não correspondem nada, e aliás até é interessante que Deus quase que vai saindo de cena ao longo do livro do Gênesis. No princípio ouvimos muitos discursos diretos da parte de Deus e depois, à medida que vamos avançando, Deus parece que vai ficando cada vez mais escondido, digamos assim, porque a ideia é uma aliança bem feita permitiria que Deus fosse reconhecível na vida daqueles homens, não é? Às vezes o contrário também acontece, no sentido em que a infidelidade é o contrário da presença de Deus. Fantástico. E o Padre Miguel, deixo só aqui esta água na boca, vai explicar mais em detalhe o que é esta coisa da aliança, o que é que significa num dos episódios que vem aí, desta
É parte da verdade, Bíblia mas não de dizemos qual é. Não dizemos, tem que ir ouvir. É verdade. Isto, nós estamos a fazer isto cada vez melhor. Deixar as pessoas com água na boca para conseguirem ouvir isto. Quem são as figuras assim, paradigmáticas deste momento dos patriarcas? Já falámos Abraão, Isaac, Jacó, José. Qual é que é o movimento da história? O que é que está aqui em jogo? O que é que está a passar? Se tivéssemos que desenhar um arco que vai desde Gênesis 12 a 50 em 4 momentos, ia muito em linha com estas 4 figuras? Eu acho que sim, eu acho que o que acontece à volta de Abraão, a sua relação com Deus, a sua relação com a promessa de um filho, de uma descendência, também a promessa de uma terra. Aliás, a palavra terra é sempre central, a ideia da terra é sempre central ao longo deste arco. Mas sim, Abraão e esse primeiro encontro particularizado na história do povo de Israel, como dizia o Padre Francisco, com a promessa de uma terra, de uma descendência, de uma vida longa, sem dúvida que começa por aí. Depois, Isaac é o seu filho, é o filho primogênito e é o tal filho da promessa. E por isso, nesse sentido, na medida em que ele é um herdeiro, ele não herda apenas o que era do seu pai, por assim dizer, herda a própria promessa, herda a promessa, mais uma vez, de uma descendência da terra, tudo o que daí sugere. E também é verdade que estes patriarcas, sobretudo depois os filhos de Isaac, sobretudo Jacó e Esaú, eles também são aqueles que representam não apenas... não se representam apenas a si próprios, eles representam depois os povos que Israel vê à sua volta. Ou seja, por exemplo, o irmão de Jacó, Esaú, que era o primogênito, mas que depois, vendo o direito de primogenitura, esse Esaú depois é identificado como o pai da tribo de Edom, que era um povo que andava por ali à volta, que de alguma maneira era próximo do povo de Israel, havia uma ligação muito concreta no dia-a-dia, que eles aqui põem até como uma ligação de sangue, de uma origem anterior, semelhante e próxima. E depois, mas Jacó, exatamente porque é aquele que recebe a bênção de Isaac, é aquele que acaba por ficar com o direito à herança. Depois é preciso também ouvir a história para perceber os pormenores de como tudo isto acontece. Jacó e os seus filhos serão depois a grande origem do povo de Israel, nas suas 12 tribos, etc. Jacó é aquele a quem Deus muda o nome e passa a chamar Israel. Por isso, toda a nossa referência de Israel, desde o país que existe hoje até à ideia de povo de Israel, os israelitas, né? Quem é essa gente? São estes que descendem de Israel, da pessoa Israel, que é Jacó, a quem Deus muda o nome, mudando o nome, dando uma nova vocação, uma nova missão, renovando-o como pessoa, com uma novidade que introduz na sua vida. E depois, um desses filhos, José, que é quem permite, por assim dizer, mais uma vez reconhecer que Deus cuida e acompanha aquele povo, porque apesar de José começar como uma vítima da vingança dos seus irmãos e da inveja dos seus irmãos, mais do que vingança e inveja, José começa assim, mas depois é aquele que, porque vai para o Egito, porque no Egito acaba por ocupar um lugar de grande relevância política, societária, por assim dizer. Depois é com ele que, por causa dessa relevância que vem de uma vingança, que vem de uma inveja, por causa desse mal, no fundo depois é ele que vai garantir a sobrevivência dos israelitas. E portanto é mais uma vez uma maneira de ver que Deus escreve direito por linhas tortas, como também me hão de ouvir dizer outras vezes nos comentários. Mas parece-me que este é o fio condutor fundamental. O Padre Francisco poderá acrescentar algum pormenor que me falha, mas é claramente isso. Então, só para acrescentar em relação a esta questão dos patriarcas, e um bocadinho a linha do que tinha dito, de que quando se escreve uma coisa é porque se sente que ela tem atualidade para a história que estamos a viver hoje, recordar novamente que estes textos assumem uma forma final no período depois do exílio. Ou seja, o exílio é aquele momento dramático da história do povo de Israel, em que o exército da Babilónia consegue vencê-los e deporta grande parte do povo e dos responsáveis políticos e religiosos
precisamente para a Babilónia, e depois, só mais tarde, quando a Pérsia consegue tomar conta daquele território, é que permite que os judeus voltem à sua terra. E, portanto, neste que é um período dramático da história de Israel e que marca profundamente aquilo que é a cultura e a mentalidade hebraicas, percebemos claramente que há uma tentativa de rever na pessoa de Abraão, sobretudo neste que é o primeiro pai da fé, tudo aquilo que são as coisas que o povo está a viver no seu presente. Por exemplo, logo no capítulo 12 do livro do Gênesis, conta-se este percurso que Abraão faz da sua terra natal, que seria Ur dos Caldeus, portanto, na Babilónia, para a terra de Canaã, que depois viria a ser a terra de Israel. E, portanto, claramente temos aqui um percurso que é feito pelo povo no pós-exílio e que é colocado também nesta pessoa de Abraão, assim como também depois Abraão vai ao Egito, tal como o povo também irá ao Egito. Veremos esse episódio daqui a alguns dias, quando começarmos a ler o livro do Êxodo. Em Gênesis 13, Abraão, por exemplo, constrói altares nos lugares que depois, mais tarde, serão importantes para o culto, como seja Betel, como seja Siquém, mas provavelmente na altura de Abraão não teriam assim tanta relevância. Em Gênesis 14, há uma garantia de que os descendentes de Abraão terão sucesso em todas as guerras e, portanto, de certa forma, remete-nos um bocadinho para o livro de Josué, que depois conquistará a terra prometida e fará o povo entrar nela. Ainda nesse mesmo capítulo, Abraão vai até ao sumo sacerdote Melquisedeque para lhe pagar o dízimo, que é também uma prática muito posterior a Abraão. Melquisedeque, mais um dos nomes difíceis que eu vou ter de dizer. Exatamente. E depois em Gênesis 15, Abraão aparece como, digamos assim, um ancestral dos numerosos profetas a que Deus fala em visões, e é, de certa forma, o primeiro crente que vive um êxodo antes do êxodo, de tal forma que Deus lhe dirá praticamente a mesma coisa que depois dirá ao povo de Israel no êxodo. Diz-lhe: eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus, e no livro do êxodo ouviremos dizer: eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Portanto, esta ideia de que Abraão precede um bocadinho tudo aquilo que depois acontecerá ao povo que dá origem. E a mesma coisa em relação à aliança, que falámos um bocadinho também, em que se cortam os animais e se passa pelo meio, um bocadinho para dizer que aconteça a mim isto se eu não cumprir aquilo que o Senhor me indicou. Em Gênesis 17 também vamos falar da circuncisão, que é uma prática claramente também posterior à lei, e em Gênesis 18 vemos Abraão como um fiel observador da lei, de tal modo que é um dos casos engraçados em que aparece duas vezes a palavra farinha. No fundo são duas palavras distintas, mas as duas significam farinha, quando se diz que Abraão prepara os pães para aqueles três personagens que lhe aparecem lá em casa. E, portanto, a primeira usa uma palavra que é farinha normal, com que se faz os bolos, com que se cozinha, não sei, e depois, a seguir, a palavra ao mesmo ao lado, sem nenhuma conjunção pelo meio, novamente a palavra farinha, mas desta vez uma farinha refinada, que era usada para o culto. E, de certa forma, está-se a dizer que Abraão tinha consciência de que estava diante de personagens divinos e, por isso, usa aquela farinha que depois será a farinha usada para o culto, para, no fundo, cumprir aquilo que é a lei, que no seu tempo nem sequer existia, e ao mesmo tempo também se torna o primeiro entre os grandes orantes de Israel, e portanto temos aquela grande oração em que Abraão intercede por Sodoma e por Gomorra, no fundo tornando-se o pai de todos aqueles que são os orantes de Israel. Em Gênesis 22 temos a obediência de Abraão, que diante daquele convite para sacrificar o filho no monte Moriá, ele dispõe-se a fazê-lo. Esse monte é identificado muitas vezes com o monte onde Salomão depois construirá o templo de Jerusalém, o Monte Sião. Em Gênesis 23, Abraão aparece-nos como proprietário da terra. A certa altura, os filhos de Amor querem oferecer-lhe o campo onde depois Abraão vai construir o túmulo da sua mulher Sara, mas ele não aceita essa oferta. Ele faz questão de pagar por esse campo 400 ciclos de prata, para dizer precisamente que a terra não é um empréstimo, não é uma doação, é uma aquisição. Feita pelo próprio Abraão e, portanto, legitima a posse daquela terra. E, por último, em Gênesis 24, Abraão aparece como um observante da lei, antes mesmo que ela seja promulgada por Moisés, de tal modo que manda o seu servo procurar uma esposa para o filho Isaque e manda que a procure dentro do seu povo. Ou seja, mais tarde é que virá a condenação dos matrimónios mistos, de que haja matrimónios entre diferentes povos. Na altura de Abraão não haveria isso, mas pronto, Abraão, antes que a lei fosse promulgada, já está a cumprir. Procurando uma namorada para Isaque. De facto, isto é uma coisa interessante, passando agora para Isaque, é que
a contraposição é enorme. Ou seja, Abraão é aquele que faz tudo e que dá origem a todas as coisas, e que tudo aquilo que o povo está a viver foi feito em primeiro lugar por Abraão. Isaac, pelo contrário, aparece como um personagem completamente passivo. Apenas faz aquilo que o pai fez. E é tão passivo que, dizia um professor a brincar, que nem sequer se dá ao trabalho de procurar namorada. É o pai que tem que mandar o servo para lhe encontrar uma namorada, porque ele não faz praticamente nada. Mas tem uma coisa interessante, que é o único patriarca que nasce na terra, vive na terra e morre na terra. Ok. E, portanto, ele queria ter ido ao Egito, mas é Deus que lhe diz para não ir. E, portanto, o facto de ter permanecido constantemente na terra, no fundo, torna Isaac o patrono de todos aqueles que permaneceram na terra e nunca saíram dela, porque, como já disse, nem toda a gente foi para o exílio e nem toda a gente regressou do exílio, e, portanto, houve gente que continua sempre lá e, portanto, acabam por ter também um padroeiro, digamos assim, na pessoa de Isaac, que funda o direito à posse da terra. Enfim, Jacó, como já falámos aqui tantas vezes, com tantas das suas coisas e características, é uma história muito interessante, porque, no fundo, vem fundamentar a origem também, como disse o Padre Miguel e bem, de vários povos. Portanto, o Abraão, diríamos, era o pai de todos os povos. Depois tem o seu filho Ismael, da escrava Agar, e, portanto, Ismael é o pai dos ismaelitas, e depois, então, lá tem o Isaac, que por sua vez tem o Jacó, e o Jacó e o Esaú são a origem deste povo, Israel e Edom, e é interessante a forma como a Bíblia nos conta as características destes personagens. Por exemplo, Esaú diz que quando nasce é avermelhado e peludo. Avermelhado, em hebraico, escreve-se com as mesmas letras do nome Edom, que é o nome da terra. E peludo escreve-se com as letras da palavra Seir, que é outro nome possível para aquela terra. E ao mesmo tempo, se quiserem procurar, portanto, Edom fica na zona da Transjordânia, se procurarem no Google verão facilmente características da terra da Transjordânia. E veem claramente uma terra muito avermelhada, e cheia daquelas plantas espinhosas que às vezes andou até assim em bolos, rebuliço andar por aí. Portanto, um bocadinho esta ideia de ser avermelhado e ser peludo, Fantástico. não é? Ligado com as características da própria terra. O Jacob, este nome Jacob, fala do calcanhar e, portanto, nasce precisamente a agarrar o calcanhar do irmão, que é um pronúncio de que vai tentar sempre passar-lhe à frente em tudo. Apesar de nascer mais tarde, na verdade eles são gêmeos, portanto nasce uns minutos mais tarde, mas já com este pronúncio de que agarrará sempre o irmão e puxá-lo-á sempre para trás para tentar passar-lhe à frente, roubando-lhe a primogenitura, etc. Enfim, e depois os 12 filhos de Jacó, como já dissemos e bem, dão origem às 12 tribos de Israel, ainda que depois uma das tribos, a tribo de Levi, não tenha propriamente um território, e os filhos de José, Efraim e Manassés, assumem de facto o lugar do pai e desta tribo de Levi, que não tem território, completando sempre o número 12. José, por último, é no fundo o modelo de um judeu sábio e inteligente que vai e está ao serviço de uma potência estrangeira. E, portanto, esta ideia de que quando os israelitas vão para o estrangeiro são sempre subjugados, não é necessariamente verdade. Ou seja, muitas vezes eles chegavam e, pelas suas características, assumiam lugares de preponderância. José chegou a ser vice-rei do Egito, que não é pouca coisa, ou seja, o número 2 a seguir ao faraó. E, portanto, se quisermos continuar a fazer comparações, Daniel, a mesma coisa, será também um importante sábio na corte do rei Nabucodonosor, e também a rainha Esther, etc, etc. E, portanto, mostra como é possível viver numa terra estrangeira de uma forma mais que digna. Mostra-nos, portanto, uma visão também positiva e idílica daquilo que é o exílio. E, portanto, para aqueles que ficaram no estrangeiro, de certa forma podem ver como é possível prosperar, porque o patriarca José também prosperou no Egito e também chegou a ser alguém muito grande. E, aliás, este patriarca tem uma coisa muito interessante, que é, na patrística, portanto, nos autores cristãos dos primeiros séculos da Igreja, fazem muitas vezes uma comparação entre José e Jesus. Em primeiro lugar, porque ambos foram vendidos pelos irmãos, José por 20 moedas de prata, Jesus por 30 moedas do mesmo metal. Depois, José usava uma túnica de mangas compridas que lhe tinha sido dada pelo seu pai Jacó, a quem
amava tanto. E também São João nos fala da túnica de Jesus durante a paixão, com muitos pormenores, que era uma túnica sem costura, etc, etc. E, portanto, os dois são despojados destas mesmas túnicas. Depois, José aparece diante do faraó cerca dos seus 30 anos de idade e inicia a sua ascensão social. Também Jesus teria inaugurado o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. José, em circunstâncias de extremo envolvimento interior, descarregou a tensão emocional chorando. Também Jesus chora sobre Jerusalém, também Jesus chora diante da morte do seu amigo Lázaro. E depois vemos que, tal como diante do nome de Jesus, também diante de José todo joelho se dobrará, diz assim no livro do Gênesis. Por último, é interessante a predileção do pai Jacó por aquele filho, José, como também depois veremos a predileção de Deus pelo seu filho Jesus Cristo, obviamente, que ambos são enviados para procurar os seus irmãos, que pelo contrário desejavam com ódio a morte de ambos, seja de José e de Jacó. E, portanto, este paralelo também é muito interessante e, portanto, no fundo, creio que estes patriarcas, de certa forma, são a prefiguração de todo o povo de Israel nas suas diferentes situações em que se encontra a viver, para que todos possam sentir que há alguém que já viveu aquilo que eles estão a viver e que, portanto, se pode, por isso, tornar modelo do que se deve fazer e também do que não se deve fazer, de modo a que se possam sentir perfeitamente integrados nesta linha contínua que é a história da salvação. A Bíblia não os torna figuras impecáveis, não os torna figuras que são perfeitas, conta a história também das coisas más que eles fizeram. Como é que eu posso olhar para isto, não é? Se estão pecados na Bíblia, a Bíblia diz coisas que eu devia ou não devia seguir. Como é que eu olho para esta questão, sendo esta questão em que está o pecado e a Bíblia e aquilo que eu devo ou não seguir, e estas figuras que são figuras de referência, mas que também não estão limpas pela história? Certo. Eu penso que há 3 coisas importantes nisto. A primeira é entender que o facto da Bíblia ser palavra de Deus não significa que tudo o que nela esteja escrito é o que Deus quer. Porque eu, com a minha palavra, posso expressar aquilo que eu não quero e aquilo com que eu não concordo, não é? Portanto, o facto de estas narrações serem palavra de Deus significa que estão legitimadas e então todos podemos fazer isto, porque no fundo isto é palavra de Deus. Não, é palavra de Deus para nos mostrar como, às vezes, tomando determinadas opções, depois também se vai bater com a cabeça na parede. E como também não é por aí o caminho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me parece importante é a questão de repensar a moralidade destes textos. Portanto, em primeiro lugar, obviamente nós olhamos para eles a partir dos nossos conceitos morais atuais. E isto pode ser um perigo, não é? Julgar textos antigos à luz das nossas concepções odiernas. Mas pronto, não significa que de facto não tenha legitimidade que nós olhemos para aqui e que também a partir dos critérios que temos hoje e sobretudo aqueles que nos foram dados pela revelação de Deus e pela tradição da Igreja, possamos também perceber se isto encaixa ou não. Depois, um ponto que me parece fundamental é perceber como é que nascem estes textos e perceber porque é que também se mantém neles aquilo que às vezes nós achamos que poderia ser limpo e deixado de fora. Então, um autor chamado Jean-Louis K, digamos, resumiu em 4 aquilo que seriam as características básicas da literatura antiga, e portanto entre as quais está a literatura bíblica, e que me parece serem importantes para compreendermos isto. A primeira já aludimos a ela no episódio anterior, que é a questão da lei da antiguidade ou da precedência, que é a de que aquilo que vem antes tem mais valor, não é? E por isso até, por exemplo, no Novo Testamento, ouvimos frases de Jesus a dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou anterior a Abraão, e porque sou anterior a Abraão, sou mais importante do que ele. E podíamos continuar a ouvir tantas outras. E, portanto, a ideia é esta, de que o que está mais atrás é mais importante. E por isso também já veremos de seguida como a história de Abraão torna-se, entre aspas, paradigmática de todo aquilo que será a história depois dos seus filhos e até depois dos seus descendentes todos. A segunda lei é a lei da conservação. Ou seja, quando eu recebo um texto e já reconheço que naquele texto há uma certa sacralidade, eu não lhe toco. No sentido em que eu não me sinto autorizado para cortar coisas. Porque se eu recebo este texto como um texto autoritário, no sentido de um texto que tem autoridade digamos assim, de palavra de Deus, então eu não vou pôr aqui Del Rey, gosto disto, gosto disto, não gosto. As minhas opiniões pessoais. Exato. Portanto, eu conservo.
não significa que eu não possa readaptar e que eu não possa também dar o meu cunho fazendo alguns pequenos acrescentos. E essa é a terceira lei. É a lei da continuidade e da atualidade, que é: eu não conservo por conservar. Eu conservo porque conheço que estes textos têm qualquer coisa a dizer-me ao momento presente que eu estou a viver. Ou seja, não é simplesmente um ato de memória, não é simplesmente para recordar que o Abraão, o Isaac e o Jacó fizeram isto. Não, é dizer, isto que lhes aconteceu a eles tem qualquer coisa que me dizer a mim hoje, na situação concreta que eu estou a viver. E a quarta lei é a lei da economia, porque é preciso recordar... Essa lei é muito importante, a lei da economia. É que escrever custava muito dinheiro. Porque não é que comprar uma resma de papel e uma caneta com, sei lá, com 4 ou 5 euros faz isso. Não. Ou seja, escrevia-se em pergaminhos, que eram pele de animal. Aliás, antes disso escrevia-se em pedra. Há bocado o Padre Francisco estava-me a contar uma coisa muito especial e que acho que é bom as pessoas também que estão a ouvir. Escrevia-se em hebraico, estava-me a mostrar um texto que era da direita para a esquerda. Exato. E que se escrevia da direita para a esquerda por causa... Um bocado por causa da questão da força da mão direita e de pôr o martelo, digamos, na mão direita e o escopo na esquerda e procurar escrever sobre a pedra assim, as letras por aí afora. Isto é um parênteses, mas eu achei que era uma coisa super gira para se contar. Força, continua. Portanto, as línguas mais antigas escrevem-se da direita para a esquerda, aliás, todas as línguas semíticas, depois já com as línguas mais gregas e digamos, indo-europeias, que escrevemos da esquerda para a direita, porque agora, enfim, como escrevemos com tinta, para não borrar as coisas, dá mais jeito de deixar a escritura para trás. Ali, por causa da questão da força, dava mais jeito de levar as coisas da direita para a esquerda. Mas pronto, ao mesmo tempo, depois, quando se escreve sobre pergaminhos, que são pele de animais, a tinta é cara, ou seja, eu tenho que ser muito concreto naquilo que quero dizer e na forma como o transmito. Se eu quero acrescentar alguma coisa, tem que ser uma coisa muito incisiva, porque não tenho espaço a perder para estar aqui com romances a vagar sobre aquilo que seria a descrição dos personagens e etc, etc. Não, vamos ao concreto. Pronto, simples e direto. E, portanto, não é disto tudo para dizer que este é o motivo pelo qual a Bíblia se conserva com estas narrações que às vezes nos podem deixar um bocadinho intrigados, mas que, ao mesmo tempo, precisamos de olhar para elas a partir de um princípio que me parece fundamental, que é a de que esta coisa da moralidade de eu devia ser assim, eu devia ter feito assim, muitas vezes não nos leva a lado nenhum. O ponto de partida para uma vida realmente moral é as coisas são como são. E a partir daqui trabalha-se. Porque eu posso pegar no concreto e trabalhá-lo. Eu não posso pegar nas ideias e nas ideologias que eu crio sobre mim próprio e sobre o mundo e trabalhar sobre elas. Não posso, porque sou apressado do nosso trabalho. E, sobretudo, não posso mudar o passado, não é? No sentido, não é por causa do que aconteceu antes que de repente eu agora vou mudar. Quer dizer, não dá, aconteceu. Daqui para a frente, então aí sim. Daqui para a frente, o que vem no futuro, a moral é sobre o que eu posso fazer daqui para a frente, não é sobre o que eu já fiz. Já fiz. Senão fica há perdão e segue viagem. E se calhar também ajuda a responder a uma pergunta que pode saltar quando eu estou a ler estes textos e posso encontrar algum desconforto enquanto católico e descendente desta história. Se eu leio isto e fico desconfortável, o que é que eu faço com isto, Padre Miguel? Uma coisa muito simples, é assumo o desconforto e sigo viagem, quer dizer, não há grandes hipóteses. É assim mesmo, está dada a dica. Depois de termos lido o Gênesis e os Salmos, portanto eram os dois textos que estávamos até agora a ter no nosso olhar, vamos incluir um novo texto, o livro de Jó. Não é só porque as pessoas já estão com paciência de Jó depois de lerem estes textos todos da Bíblia. Não, mas Jó é de facto a fonte da paciência e a fonte dessa expressão. Sim, nós acompanhamos, fazemos acompanhar da leitura do Gênesis o livro de Jó naquela lógica que explicámos no último episódio destes episódios especiais que andamos a gravar, porque nos faz sentido que aquilo que acontece com Jó possa ser lido também à luz do que se está a passar com Abraão, Isaac, Jacó e José. Há um ponto de união que eu acho simbólico. O Padre Francisco, como biblista que é, vai-me dizer que há certamente muito mais a dizer sobre isso, e ele tem toda a razão, mas há ali um ponto simbólico que é o momento em que Jacó luta com o anjo, ou luta com Deus. Depois não é muito claro que haja uma presença que seja um anjo, ou que é o próprio Deus, embora o anjo seja sempre a mediação de Deus. Jacó ou Jó? Não, Jacó. Jacó vai lutar com Deus, e esse momento em que alguém luta com Deus
depois isso está absolutamente explorado no livro de Jó. Ou seja, acontece no Gênesis essa luta. E aquilo que se passa com Jó é ele a sofrer, sem perceber exatamente porque é que está a sofrer, sabendo que, enfim, que Deus é bom e que ele não fez nenhum mal diante de Deus, nem contra ninguém, e por isso o que se passa no livro de Jó é uma luta interior entre Jó e Deus, podemos dizer assim, Claro. e parece-me que nesse aspecto esse ponto de união é simbólico, é certo, não é especialmente bíblico, mas que vem a propósito por isso ler Jó aqui. Mas nós lemos Jó porque o livro de Jó é absolutamente decisivo para a compreensão que temos de Deus. E ele tem na história do povo de Israel e até na história da vida da Igreja um papel fundamental nesse aspecto. Nós, de como lidar, porque esta é uma grande pergunta religiosa, não apenas do cristianismo, mas uma grande pergunta filosófica, que até não é preciso ser religioso para pensar isso. Porque é que há um mal, porque é que eu sofro e porque é que há o pior dos males, que é o sofrimento dos inocentes, que nós conseguimos perceber que há algum sofrimento cujo culpado sou eu ou é alguém, mas o sofrimento dos inocentes, uma criança que sofre sem se perceber porquê. Neste caso, Jó não é uma criança, mas é um homem bom a quem lhe está a acontecer 30 por uma linha, literalmente, e que tem que lidar com isso. Ou seja, essa questão ela é central e por isso, de alguma maneira, também é a origem de uma pergunta religiosa fundamental, e por isso também a lemos ao lado da discussão sobre as origens, que tanto os primeiros 11 capítulos começam a falar, mas que depois nesta segunda parte do livro do Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50, também aqui temos este assunto. E para tentar muito brevemente falar sobre Jó, a pergunta é sobre o sofrimento dos inocentes e é o contraponto. O livro de Jó serve para desmontar, para ser o contraponto a uma certa maneira de pensar, uma certa mentalidade sobre esse assunto muito simplista e muito básica. Não é surpreendente porque é a mais antiga e por isso na história da reflexão humana nós começamos por pensar coisas mais simples e depois percebemos que essas coisas simples se calhar não estão tão ajustadas à vida e por isso é preciso complexificar o pensamento. E é isso que Jó faz. A maneira simples de pensar seria dizer, uma lógica kármica, não é? A um bem que eu fiz corresponde um bem que me acontece. A um mal que eu fiz corresponde um mal que me acontece. E no livro de Jó, quando Jó conversa com os amigos e quando aparecem os amigos de Jó, que primeiro estão em silêncio com ele durante um tempo, mas depois começam a discutir com ele e a pô-lo em causa, o que é que os amigos fazem? Uma conclusão simplista, que é, se tu estás a sofrer, isso só pode querer dizer que tu fizeste algum mal. E Jó diz, não, mas eu não fiz mal nenhum, eu só fiz o bem, aliás, eu sempre estive bem diante de Deus. Jó sabe da sua inocência. E os amigos dizem-lhe, pois, mas estás a mentir, só podes estar a mentir, isso é impossível, não pode ter acontecido, e não pode ter acontecido porque se te aconteceu um mal, isso na origem só tem que tu fizeste um mal. E essa ideia, tecnicamente chama-se isso a justiça retributiva, essa ideia de uma justiça retributiva, o que o livro de Jó está a querer dizer, isso é simples demais. Isso não chega para ver a realidade, porque eu Jó sou inocente e sofro, e se vocês olharem à vossa volta vão ver que há muita gente má a quem não acontece nada de mal e há muita gente boa que sofre profundamente e por isso temos que encontrar um outro modelo. Não chega à lógica kármica, é preciso um outro modelo mais complexo, mais sofisticado, mais evoluído. E esse modelo então qual é? Essa é a grande pergunta, é porque é que eu afinal estou a sofrer, então como é que a gente tem resposta? E no livro de Jó o que vai acontecer é que às tantas, depois de muita discussão com os amigos, depois de muita discussão até com a própria mulher de Jó, depois de muito aguentar, da tal paciência de Jó ser muito posta à prova, Jó começa a querer dizer, venha Deus e venha falar comigo e venha Ele próprio explicar-me e venha Ele dizer-me o que é que tem a dizer acerca do que me aconteceu, porque é que eu estou a sofrer sendo eu inocente. E quando Deus vem, Deus não lhe dá uma explicação muito analítica, muito lógica, muito arrumada. Deus até, aliás, refila um bocadinho com Jó, por assim dizer. Ou seja, Deus diz-lhe, pois, mas é que
tu não estiveste comigo quando eu fiz tudo isto, quando eu criei o mundo. Tu não estiveste comigo quando eu criei o ser humano. Tu não estiveste comigo quando as estrelas estavam a ser criadas e os grandes astros punham a sua marcha no céu. Quer dizer, tu não conheces a grandeza do que eu sou e do que eu faço. Tu és pequeno ao pé da grandeza do que eu represento, do que eu sou como Deus. E por isso, talvez a tua inteligência não seja capaz de ter fechar o ciclo, por assim dizer, da razão de ser do mal. Talvez a tua capacidade intelectual não seja suficiente para ter tudo explicadinho e por escrito. E eu sou Deus que te criei por amor, e por isso é na bondade que deves confiar, mesmo que não percebas tudo, mesmo que... Quer dizer, é uma resposta que é uma não resposta. Isso é duro. Mas é honesto, porque é exatamente assim que nós estamos. Ou seja, como é que a gente explica o sofrimento dos inocentes? Como é que a gente explica que haja crianças a sofrer? Alguém dizia, já não sei onde é que eu ouvi isto, que uma das boas razões pelas quais não se deve acreditar em Deus é a ala pediátrica do IPO. E tem toda a razão, quer dizer, é um bom argumento. E a posição honesta de Jó, do contexto deste livro, também parece a posição honesta que somos chamados a ter hoje. Quer dizer, nós sabemos e experimentamos a bondade de Deus e podemos reconhecê-la na nossa vida. Podemos reconhecer a fidelidade de Deus ao bem, como o livro do Gênesis vai ajudando a perceber. A tal ideia de que Deus escreve direito por linhas tortas. Mas honestamente eu preciso de reconhecer a minha incapacidade, a minha pequenez diante do mistério da vida, diante do mistério do mal e do sofrimento. E só isso é que é honesto, mesmo do ponto de vista religioso. Bem, isso é fortíssimo, estou ansioso por ler. Até também fiquei curioso da conversa com os amigos. Pareceu uma coisa super prática. De repente ele a falar com os amigos e a dizer: tu de certeza que és mau? Prometo que não. Digamos que eu estava a ser muito sucinto na explicação, porque essa conversa demora vários capítulos. Mas é muito bonita. Por isso é que é fantástico recebermos este pequeno insight e depois aprofundamos quando lermos a partir de agora. Isto é um livro histórico, aconteceu mesmo cada uma destas coisas, todos estes 30 por uma linha a Jó. Enfim, penso que voltamos à questão do terrorismo. Mais uma vez, não creio que o livro de Job tenha como pretensão contar-nos a existência histórica de um personagem. Acho que, honestamente, não posso dizer nem que sim nem que não, só Deus o sabe. Mas acho que o essencial é procurarmos perceber como é que este Job se relaciona com Deus de tal modo que chega a ser elogiado pelo próprio Deus. E, aliás, o próprio narrador diz que Job era um personagem perfeito e íntegro, não é? E, portanto, devia ser também Jó é um homem bom que sabe que é bom, não é? Acho que todos devíamos querer isto para a nossa vida. E um dos aspectos talvez interessantes na questão mais linguística, digamos assim, é vamos ouvir ao longo do livro do Gênesis várias vezes a palavra amaldiçoar, que as nossas traduções traduzem assim, mas na verdade no original nunca vem o verbo amaldiçoar, vem sempre o verbo abençoar. E, portanto, há várias justificações para isto. Uma delas é a de que há uma tendência dos copistas, quando copiavam os textos, de evitar tudo aquilo que pudesse ser sentimentos e coisas más próximas do nome de Deus. E, portanto, tudo o que fosse uma coisa má e que tivesse a palavra Deus ao lado, evitava-se. E, portanto, pode ser uma correção que alguém faz de, por motivos teológicos, transformar tudo em abençoar. Mas em termos práticos era, ou seja, Deus amaldiçoou este homem, aparece abençoou este homem, mas aconteceu-lhe uma coisa má. Sim, okay. Exatamente. E até do próprio, por exemplo, da própria mulher de Jó, no segundo capítulo de Jó, às tantas a mulher de Jó pergunta-lhe, porque a mulher, tal como os amigos, também representa aqui ainda a justiça retributiva. Vira-se para Jó e diz: persistes ainda na tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. E há uma versão alternativa para esta tradução que talvez o Padre Francisco possa explicar. Ou seja, a ideia pode ser que... Ou seja, o primeiro ponto pode ser este, que há uma correção da parte de quem copia o texto para evitar a palavra amaldiçoar, que é uma palavra forte. A segunda possibilidade é de que o verbo abençoar possa fazer sentido. Ou seja, a mulher podia simplesmente estar a dizer ao marido: continua a abençoar a Deus e morrerás na mesma.
E, portanto, faças o que fizeres, mesmo que continues com essa ideia inverterada de ser bonzinho, vais ganhar as mesmas, que no final vais morrer, ponto final. E, portanto, um bocado esta Portanto, ideia... ao limite, isto podia estar traduzido por continuar a bem dizer a Deus e morrerás de uma vez. E morrerás na mesma, sim. Exatamente. Portanto, é uma coisa engraçada sobre a qual vale a pena refletir, no sentido em que é difícil chegar a uma resposta exata e pronto, e ponto final. Mas pelo menos fica esta ideia de que na relação com Deus, seja de Job para Deus, de Deus para Job, o livro remete sempre, na sua forma que nos chegou até nós, remete sempre a esta ideia de uma bênção constante. Ainda que essa bênção depois possa ter contornos que nos deixam um bocadinho mais fora de pé. Fantástico. Portanto, dizer que a par de Gênesis e Jó vamos também acompanhar com o livro dos Provérbios. No final de tudo isto, e fazendo também uma pergunta que já fiz no primeiro episódio especial, o que é que aconselham cada um a levar para a oração, depois de ler cada um destes textos e a bagagem que leva de cada um destas sequências destes dias? Então, eu penso que o importante é também revermos-nos na história destes personagens. Há tanta coisa da história destes homens que é tão semelhante à nossa. Não sei, claro, algumas podem não ter, digamos assim, uma ligação totalmente direta, mas há outras que de facto refletem a nossa maneira de estarmos na vida, de nos comportarmos nas relações uns com os outros, este egoísmo de queremos saltar sempre à frente do outro, do Jacó com o Isaú, que está sempre a tentar roubar a primogenitura ao irmão, abençoar o irmão. Também há qualquer coisa próprio do ser humano em todas estas coisas, e acho que todos nos podemos identificar de certo modo com elas e perceber em que modo é que também Deus nos chama, digamos assim, a fazer diferente, a ser diferente, a procurar perceber qual o caminho que Ele nos aponta como caminho para a verdadeira felicidade. Espetacular. Bem, dito isto, vamos avançar para mais boas leituras da Bíblia. Mais 365 continua aí. Renovar esta sugestão e esta coragem de não deitar a toalha ao chão, de não desistir, porque a consistência é que vai fazer com que consigamos ler a Bíblia, que é o essencial, mais do que dizer que é em 365 dias. Pode ser em 700, mas a proposta é que se leia a Bíblia. E aproveitar, isto pode ser uma ajuda, para além das dicas que já demos, de encontrar uma rotina em que a história da salvação possa encaixar, não só metaforicamente, mas também praticamente. Como é que eu posso encaixar na minha rotina esta leitura da Bíblia? E ao mesmo tempo, se calhar, entusiasmar outros a fazerem isto connosco. A experiência que eu tenho tido é de que quando eu consigo ter alguém que faz isto comigo, e tenho que, se calhar, não por comparação, porque isto não é uma competição, mas para nos entusiasmarmos de conseguiste ler hoje, eu também consegui, hoje falhei, pronto, então vou correr atrás do prejuízo para irmos a par, e este de andar acompanhados, com companhia, pode fazer a diferença. Exatamente, as equipas de Jovens Nossa Senhora, quando há 5, 6 dias atrás lançaram este podcast, tinham esse objetivo, era que nós não fizéssemos isto sozinhos, que pudéssemos arranjar alguns amigos, seja para quem faz parte das equipas, ao limite fazer isto dentro da sua mesma equipa, mas para quem não está ligado às equipas ou estando, tem outra preferência, que encontre alguns amigos que reúnam com regularidade para falar sobre o que aprenderam, para falar sobre o que é difícil de perceber, que chamem alguém para essas reuniões de vez em quando para fazer perguntas. Depois eu dou-lhes o número do Padre Francisco. Está tramado. Mas no fundo que isto não seja apenas uma coisa que eu faço intimista só para mim, mas que eu possa viver com os meus amigos, que possa ser alguma coisa de colaborativo e de comunitário. Esta coisa dos clubes de leitura que está na moda, clubes de leitura da Bíblia. Isso então é o topo dos topos. É fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Padre Francisco. Obrigado, Padre Miguel. Continuamos nesta coragem de ler a Bíblia. Está a ser muito bom, está a ser difícil também, mas é assim que também chegamos às coisas boas. Obrigado.